nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Reza comigo, repita comigo esta oração. Jesus, eu confio em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo mais uma vez, mais uma quinta, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje, o 118º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, com o tema As Expressões da Oração. Vamos juntos? Se este vídeo for legal, compartilhe com seus amigos, dá um like, se inscreva no canal. Tudo aquilo que precisa para o bom andamento dos serviços pastorais que desenvolvo aqui, neste canal Catequese Relâmpago por um Leigo, tá bom? Obrigado. Vamos juntos então? Papel e caneta na mão, as expressões da oração. Primeira pergunta de hoje, 568. Quais são as expressões da vida de oração? Resposta. A tradição cristã conservou 3 modos para exprimir e viver a oração. A oração vocal, a meditação e a oração contemplativa. Seu traço comum é o recolhimento do coração. Então, são essas 3 formas, as formas de expressão de vida de oração. O traço comum das 3 é o recolhimento do coração. Então, precisa haver uma sintonia do seu coração com o Criador. E a oração pode ser vocal, né? Falada. Você vê que na liturgia da igreja, o padre está rezando uma fórmula oracional. Ave Maria, Pai Nosso que estais nos céus. Falar, né? É uma maneira de se expressar. Mas também tem a meditação, que pode ser por meio do silêncio, de olhos abertos, fechados, por exemplo, numa capela, ou até de joelhos dobrados, se recolher e meditar em silêncio. E a oração contemplativa, que é parecido com a meditação. A oração contemplativa, por exemplo, você vai na capela do Santíssimo, então você senta ali e olha para o sacrário, contempla o sacrário, sabe que ali está o Senhor de sua vida. Então, é uma oração contemplativa. Moisés rezava muito de maneira contemplativa, né? Ok? 569. Como se caracteriza a oração vocal? Resposta. A oração vocal associa o corpo à oração interior do coração. Até a mais interior das orações não poderia ficar sem a oração vocal. Em todos os casos, ela deve sempre brotar de uma fé pessoal. Com o Pai Nosso, Jesus nos ensinou uma fórmula perfeita de oração vocal. É a oração que o Senhor nos ensinou. Daqui uns dias nós vamos estudar com profundidade o Pai Nosso aqui no compêndio. A oração que Jesus, que o Senhor nos ensinou, é a fórmula perfeita de uma oração vocal. Então, com a sua voz, você expressa essa oração. Pai Nosso que estais no céu. 570. O que é a meditação? Resposta. A meditação é uma reflexão orante, que parte sobretudo da palavra de Deus na Bíblia. Põe em ação a inteligência, a imaginação, a emoção, o desejo para aprofundar a nossa fé, converter o nosso coração e fortificar a nossa vontade de seguir Cristo. É uma etapa preliminar para a união do amor com o Senhor. Então, a meditação, por exemplo, a Lectio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, rezar com a Bíblia, é ler o rodapé, procurar compreender, né? Então, meditar com a palavra de Deus, aquilo vai mexer com a tua inteligência, com a tua imaginação, com a tua emoção, com o teu desejo de se aprofundar na tua fé, na fé em nosso Senhor, em nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tá bom? 571. Já é a última de hoje? 4 perguntinhas só hoje? É isso mesmo. Última pergunta de hoje, 571. O que é a oração contemplativa? A oração contemplativa é um simples olhar sobre Deus, no silêncio e no amor. É um dom de Deus, um momento de fé para durante o qual o orante procura Cristo, remete-se à vontade amorosa do Pai e recolhe o ser sob a moção do Espírito. Santa Teresa d'Ávila
a define como uma íntima relação de amizade, na qual nos entretemos muitas vezes a sós com Deus, por quem nós sabemos ser amados. Então, nesta catequese de hoje, as expressões de oração, nós descobrimos na primeira pergunta que são 3 expressões, a vocal, a meditação e a contemplativa, e depois as outras 3 perguntas explica cada expressão de oração. Que lindo, né? E essa última vai dizer que a contemplação é um simples olhar para Deus. Estava dizendo na resposta da primeira pergunta, né? Tipo, estar diante da capela de Jesus, estar diante de Jesus na capela do Santíssimo, mas na tua casa, por exemplo, diante de um quadro de Jesus misericordioso que eu tenho aqui, então eu posso fazer uma oração contemplativa olhando para esta imagem belíssima de Jesus com os raios de sua misericórdia saindo do seu lado aberto. É o amor de Deus, sangue, água, os sacramentos da igreja, e ali pensar no meu batismo, na Eucaristia que recebi no domingo, né? Na mudança de vida que a igreja me convida, a conversão diária, né? Então, você pode contemplar a Deus na tua casa, inclusive, na igreja, mas também na tua casa. E aí a grande Teresa d'Ávila, doutora da igreja, vai dizer que esta oração contemplativa é como se fosse uma íntima relação de amizade, na qual nos entretemos muitas vezes a só com Deus que nos ama. Que coisa maravilhosa! As expressões da oração. Então, por meio vocal, meditação, contemplativa, do jeito que você quiser. O que você não pode, o que eu não posso, é deixar a oração de lado, porque é por meio da oração que nós nos relacionamos com Deus. Muito bem, obrigado então pela sua companhia. Hoje essa quinta foi um pouco mais curtinho. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Se foi legal esse vídeo, compartilhe, grupos de catequese, grupos de agentes de pastoral, liturgia, enfim. Não é divulgar quem vos fala, mas o conteúdo. Eu estou aqui prestes a acabar de colocar no YouTube todo o compêndio do catecismo. Talvez lá por meados de janeiro eu termino isso. Isso é uma graça de Deus, ter aqui gravado à disposição de qualquer paróquia do Brasil e do mundo, desde que se fale a língua portuguesa, todo o compêndio do catecismo, dividido em estudos de 10 em 10 minutos, para não ser cansativo também, né? Então, se você puder divulgar esse trabalho, eu te agradeço e peço para que Deus te abençoe muito, tá bom? Mais uma vez, que Deus nos abençoe e nos guarde, e que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Te espero então na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria!